Olá, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Desmistificando, Lima. Nesse programa, a reforma tributária. E olha que tem muita coisa para falar de reforma tributária, Lima. Isso daqui é aquela famosa história sem fim, né, Lima? A cada debate que a gente faz antes dos programas, a gente descobre coisas novas. Não, né? é incrível, gente. Nós somos aqueles que nós tentamos ser melhor aluno daquilo que nós ensinamos. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente sabe, fala, ensina, mas a gente estuda e aprende. E quanto mais a gente aprende, Lima, mais surpreso a gente fica. Vamos falar um pouco hoje, Lima, voltar um pouco sobre o Simples Nacional, MEI, o Nano, né, a Nano Empresa. Nano empreendedor. Empreendedor. Vamos falar um pouco sobre isso, Lima, porque realmente isso foi um tema. Nós estamos trazendo aqui para vocês temas que foram amplamente debatidos e muitas vezes até solicitados aqui para que a gente voltasse a estar falando para vocês. Simplesmente por quê? Porque hoje, Lima, nós paramos assim para olhar o contexto. Eu vou dar só número de empresas e você faz uma análise sobre isso. O Sistema Nacional, Tributário Nacional hoje, com a migração que nós teremos nesse período de transição para a reforma tributária, né, o IBS, CBS, o Simples ele está ainda naquele limbo ainda. Nós sabemos que nele, estamos aguardando ainda algumas normatizações, mas que nele não pretende se mexer de forma, talvez, aí você me corrija depois, mas você que é o pai da matéria, não se mexa de forma muito significativa. Olha, nós estamos assim, o Simples Nacional hoje, nós temos 4,5 milhões de empresas no Simples Nacional. Nós temos o MEI. O que é o MEI? Você tem o Simples, que são empresas constituídas juridicamente, se enquadram no regime tributário do Simples, e abaixo dele nós temos aqueles informais, que não ainda se caracterizou como empresa, mas que poderia, né, se caracterizar, se inscrever como microempresário individual, né, para ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia, a empresa do Simples, o faturamento, o limite dele é 4,8 milhões. Lembrando que ele é simples, mas não é tão simples, porque o percentual, né, o valor limite do Estado para o ICMS, de Estado para Estado, pode ser diferente. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 3,6 milhões. Então, aquela empresa que está no Simples, ultrapassou 3,6 milhões, ela continua no Simples Federal, mas saiu fora do Simples aqui perante o Estado. Então, ele paga ICMS normalmente, mas perante o Simples, entre 3.600 e 4.800, ele continua pagando os demais tributos do Simples. Isso já dá um nó na cabeça, mas é assim que funciona. A MEI, por exemplo, é um valor fixo. Você paga lá R$ 77,00 em média por mês e está recolhido, não tem cálculo para fazer na MEI. Só que aí vem o Nano Empreendedor. Eu quero que o Lima explique um pouco, né? Que se a MEI já é uma forma de nós trazermos para a regularidade as empresas, por um valor tão ínfimo, por que ainda criar o Nano? E qual o impacto que nós temos, né? Que pensar também que a MEI, nós temos aí 7 milhões e 800 mil empresas na MEI. É muito, muito significativo esses números, né? Enquanto lucro presumido a gente só tem 1 milhão, né? E lucro real 190 mil. Ou seja, que nós temos aqui 1.190.000 nos regimes que serão afetados diretamente pela reforma tributária, 1.190.000, e temos praticamente aí quase 12 milhões, sem contar os informais que o Lima vai comentar, que ainda tem que vir para a formalidade, 12 milhões em média que podem não ser tão afetados, porque ficarão simples. Lima, nos ajude ou me ajude, porque isso aqui está explodindo na minha cabeça. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Esses números que o Donizete passou são números oficiais da Receita Federal de 2020. Tá? Então, esses números podem ter algumas variáveis. Mas tá? é a média, né? Então, pessoal, o que acontece... Primeiro, vamos contextualizar. Desses números que o Donizete passou, são números da Receita Federal do ano de 2020. Portanto, nós temos aí um delay, um espaço de 4 anos. Mas não é para ter mudado tanto assim. Mas às vezes falam de números de 15 milhões de MEI. Enfim, eu não acredito que seja tudo isso. A Receita Federal que publicou. Né? Enfim, vamos lá.
Então, esses números que foram passados, 7 milhões e 800 mil MEI, 4 milhões e meio de Simples Nacional, 190 mil do lucro presumido. Não, 1 milhão no lucro presumido. 1 milhão no lucro presumido e 190 mil no lucro real. Então, números de 2020. Bom, vamos começar separando. O nanoempreendedor. O que foi criado? Por que foi criado o nanoempreendedor? Qual a diferença do MEI? O nanoempreendedor, ele foi criado no apagar das luzes da aprovação do PLP 68 na Câmara dos Deputados, antes de ir para o Senado. Então, lá, no último dia, lá eles aprovaram o nanoempreendedor. O que ele tem de diferença do MEI? Na verdade, ele é nanoempreendedor quando ele fatura o valor da metade do MEI. Hoje, o MEI, o limite de faturamento para você estar enquadrado como MEI é R$ 81 mil. O nanoempreendedor é 40.500. Com relação às contribuições, não muda nada. O valor deve ficar em R$ 77 reais, esse valor que você... Até isso me causa espanto. Não deve mudar nada. A ideia é trazer para a formalidade as empresas. Nós temos 8 milhões, números de 2020, de empresas informais no Brasil, né, de informalidade. Se o MEI já é R$ 77 reais, o nano vai ser menos ainda. Mesma coisa. A única diferença que nós temos hoje, além da questão social, as justificativas para pequenos empreendedores, por exemplo, Uber, esses pequenos empresários. Veja, a única diferença do MEI, e na minha opinião é um problema, é que o nanoempreendedor ele está isento do IBS e do CBS. Mas é um impacto tão pequeno. Mas diferente do MEI. Então aqui, como foi colocado isso de última hora, não foi se pensado nisso. Hoje, nós já temos um grande problema das empresas enquadradas no Simples. Por quê? Quando elas chegam perto do limite dos enquadramentos, muitos empresários, de forma a criar um benefício, constituem uma empresa... É evasão fiscal, né? Eles fazem... Para manter no Simples, cria duas empresas. Uma e a outra põe no nome de um parente, da esposa, dos filhos, e para se manter no Simples. Então ele divide o faturamento e não passa do limite do Simples. O nanoempreendedor com esse modelo, o benefício da isenção do IBS e CMS talvez chegue nessa mesma questão. Por quê? O MEI vai abrir 2 ou 3, enfim, algumas empresas nanoempreendedor, para fugir do IBS e CBS. Então, qual o benefício não vai se justificar em função do que vai acontecer. Sabe qual é o sentimento? Olha, pode ser que você que esteja assim não tenha o mesmo sentimento que eu, mas aqui nós estamos numa conversa, né? Mas olha, o sentimento que eu tenho, Lima, é assim, nós estamos discutindo, trazendo um modelo tributário que, independente dos percentuais, das áreas que serão oneradas, tudo isso tem que evoluir, tem que melhorar, mas estamos trazendo um modelo tributário com a reforma tributária bem mais assim, inteligente, mais enxuto, mas nós ainda ficamos dentro de um cenário que remete, seria ir para o futuro e ainda preso no passado. Então, Donizete, mas o que acontece? Como eu disse no começo, essa modalidade, essa questão, essa nova categoria jurídica chamada nanoempreendedor não foi estudada... O meio simples junto. Então, não foi estudada como foi todo estruturado o projeto de lei da Emenda Constitucional 132. Como eu disse, foi colocada ali no último minuto da aprovação, então não tem uma análise mais detalhada por parte dos técnicos do governo quando criaram a estrutura do PLP 68, da Emenda Constitucional 132. Então, pode ter sido um tiro no pé, uma coisa que não vá para frente, que não tenha sentido. Mas a questão de beneficiar esses 8 milhões de informais existe, né? Que no MEI pode atender. E a ideia é trazer essas empresas para a formalidade e atingir os benefícios fiscais. Eu vejo assim, todo benefício social é bem-vindo, ele tem sim que fazer parte da pauta do governo, mas quando eu estou aqui num debate sobre reforma tributária, eu penso, ou tento pelo menos trazer esse debate. Eu não tenho que dar nem, eu não temos profissão de fé aqui. O que a gente tem
é trazer para vocês pontos críticos para serem refletidos, ou seja, reflexões. Pensa bem, Lima, nós temos assim, ó, então vamos de novo. A gente tem uma média de quase daqui, ó, pelos esses números de 2020, pode ser que já esteja tudo atualizado, quem tiver atualizado aí, parabéns. A Receita nunca divulgou. Nunca divulgou, mas até 2020 uma hora vai divulgar. Temos aqui 12 milhões em média entre MEI e Simples Nacional, 12 milhões de empresa, contribuindo com uma média de 8,5% da arrecadação nacional do ano. Dos trilhões aí da arrecadação, 8,5% são esses 12 milhões de empresas. Enquanto 1.109.000 empresas contribuem praticamente com 90% da arrecadação. Então, é como se dissesse assim, você tem assim, um oceano de Simples, MEI, e umas pequenas ilhas de lucro presumido e lucro real, que é 1.190.000. Se por acaso a reforma tributária vai impactar de forma gritante as ilhas, mas o oceano ela não é para impactar tanto. Porque se por acaso uma empresa que está no Simples ou do MEI for para o Simples, ainda tá num mundo melhorzinho ainda, mas do Simples, ele cair fora, ele tiver que vir para uma ilha dessa e cair na reforma tributária, o impacto tributário é monstruoso e parece que fica desproporcional. Mas veja, na minha visão de números, né, a reforma tributária está sendo construída para todo mundo, óbvio, tá? A mudança da questão da tributação do consumo, então transitou lá na origem, que é o sistema atual, para o consumo, perfeito? E o impacto maior, como você disse, é para essa ilha, que é o lucro presumido e o lucro real, mas o impacto financeiro e a simplificação que a gente tem, falar que o Simples é complicado, mas ele é muito melhor que o sistema do lucro presumido. Sim. Mas só que você está falando de 4 milhões e 800 faturamento. Não faz mal, mas o faturamento, a relevância financeira das empresas do lucro real e do lucro presumido precisavam da reforma tributária para acabar com incentivos desnecessários, desequilíbrio da balança. Então, assim, organizou de uma forma bastante impactante o volume de tributação, o volume financeiro de arrecadação, que é representativo. Essas empresas, simplificando o processo para essas empresas, aí vem todo o reflexo de segurança jurídica, questão arrecadatória. Sim, eu nem questiono isso. Então, isso justifica a reforma tributária. Agora, o Simples Nacional, não tendo um movimento que altere, em linhas gerais, o impacto tributário ou a organização do sistema do Simples Nacional, também é relevante. Ele precisa ser melhorado? Sim, precisa. Mas veja, do jeito que está muito melhor do que o modelo presumido real. Só que a distância entre ele e o modelo convencional é muito longa. Mas aí... E nós não criamos uma cultura onde a maioria que tem acesso ao todo... Mas sim, se justifica, por isso que existe o Simples Nacional. É um benefício fiscal? Não, eu não vejo como benefício fiscal. E de fato não é, né? Não é um benefício fiscal. Na verdade, o Simples Nacional, e aí entrando no Simples Nacional, é o tratamento diferenciado, é constitucional. A Receita Federal fala que é benefício, mas de fato não é. E quando alguém fala para você que você burlar o sistema para poder usar o Simples a seu favor, isso é crime. Então lembre disso. E só para a gente fechar aqui, Lima, diz uma coisa. Na reforma tributária agora, a partir daí do ano que vem, vamos contar aí a partir do ano que vem, o que acontece quando uma empresa, na reforma tributária, ela ultrapassa o 4 milhões e 800? Ela já leva essa porrada de cara e já vai direto para o CBS, IBS, ou tem também algum detalhe? Vamos separar em duas partes. Primeiro, o Simples vai ter que pagar IBS e CBS. Tá? Lá na construção do PLP 68, nas tabelas que já existem hoje no Simples, o PIS, o COFINS, o IPI é substituído pelo IBS e CBS. É uma mudança. Beleza? Vamos ver os percentuais também, vai ter. Né? Beleza. Agora, você vai ter lá as questões importantes que, assim, vai ter um impacto tributário no Simples Nacional. E transição vai ter? Então, isso é uma novidade muito importante que não está sendo divulgada, porque, assim, o Simples Nacional sempre teve aquele problema
que a gente falou agora no começo, chega no limite e abre outra empresa, cria-se um mecanismo de burlar, né, para não desenquadrar, porque o impacto do Simples para o lucro presumido é muito grande, né, tributário. E pela primeira vez isso foi tratado na reforma tributária e não está sendo muito divulgado. Vai existir um regime de transição, ou seja, você vai poder, vamos dizer que você estoura o limite do Simples no ano de 2025, tá? Você estourou o limite do Simples, você vai ter 2 anos ainda continuando dentro do regime do Simples, para fazer a transição para o regime do lucro presumido ou real. Aí é a opção que você tiver. Mas você vai ter um período de 2 anos se mantendo no Simples, né? Antigamente você tinha que sair automaticamente. No ano seguinte... ou seja, ele já passa a ter o IBS. Se ele sair, ele vai pagar o IBS separado, CBS Não, ele separado, vai continuar estando no Simples 2 anos. Por 2 anos, e aí ele pode se adequar ao faturamento ou adequar ao sistema. Se ele reduzir o faturamento para baixo de 4.800... Pode cair o faturamento de um ano para o outro. Ele volta a continuar no Simples. Ou ele tem esses 2 anos para adequar e fazer a transição. É uma coisa interessante e diferente. É isso que nós queremos mostrar para vocês. A coisa não é tão simples. Nós temos aqui um universo de questões a serem ainda debatidas, discutidas. Pode até ser que seja aqui um pouco de preocupação exagerada, mas o que manda é que nós temos sim que debater, temos sim que prestar atenção, porque o impacto social, o impacto econômico é muito grande. E esse regime de transição, só para finalizar aqui o detalhe, estamos fechando agora. Esse regime de transição vai ter alíquotas específicas para que, nesses 2 anos, a empresa gradativamente vai tendo um impacto menor do que é hoje, que passa direto para o lucro presumido. Então é muito importante reforçar essa novidade que tem na reforma tributária a respeito do Simples Nacional. Teve um impacto tributário, em média, a gente pode falar em outro programa, de quase 40% de impacto tributário com a mudança. Porém, essa novidade que não existia até então vai ser esse regime de transição por 2 anos do Simples Nacional para as outras formas de tributação. Muito bem, Lima. Isso é pesado. Mas vamos lá que a gente tem que ir fechar, que o negócio já deu tempo, né? Mas, cara, foi muito bom. Uma delícia poder estar debatendo esses temas. É uma delícia poder estar aqui com vocês, levando um pouco mais de conhecimento, né? Como diz aqui, conectando oportunidades e desmistificando o conhecimento. Lima, vamos fechar? Vamos lá. Pessoal, participe com a gente, mande ideias, sugestões dos nossos novos programas, de temas, enfim. Entre nas redes sociais, acompanhe, se inscreva lá no YouTube, clique no sininho, dá um joinha lá, porque é muito importante a sua participação, tá certo? O programa é feito por vocês e para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês. Todas as terças e quintas estamos juntos aqui. Grande abraço e o programa fica, né, lá no Instagram, no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser, mas não deixa de assistir a gente. Um abração. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Nossos agradecimentos a Kion Soluções Inteligentes, com sistemas de contabilidades aí de alto padrão. Nosso patrocinador, e também agradecer a Hort Consultoria, uma empresa especializada em laudos de ativo imobilizado, de depreciação acelerada. É uma empresa especializada em laudos, né, Lima? Muito e vamos bem. Para a Hability também, que tem nos apoiado. Obrigado a todos. Um grande abraço.